Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Um Papo de Verdade. Aqui comigo, o reverendo Guilherme, reverendo Alain René, que vem lá de São Luís, no Maranhão, nosso convidado especial da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil. Seja muito bem-vindo, reverendo Uma alegria, Alain René. pastor. Muito obrigado por receber-me. Que bom ter você conosco. Aqui, reverendo Daniel Piva, eu, reverendo Leonardo, Igreja Presbiteriana de Brasília, aqui representada o Colégio Pastoral, e eu gostaria de convidar você para um dia nos visitar. A Igreja Presbiteriana de Brasília fica na Entre Quadras Sul 313 e 314. Vamos juntos no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é viver pela graça, liberdade ou desculpa para errar. Essa é uma relação que na Escritura Sagrada já foi tema da preocupação do apóstolo Paulo. Não é isso, reverendo Alain René? Essa foi uma das preocupações do nosso querido apóstolo Paulo lá em Romanos, quando ele disse, peraí, já que a manifestação da graça de Deus se dá de maneira superabundante, à medida que a pessoa se percebe pecador, então eu posso pecar à vontade para que seja maior ainda a graça de Deus sobre minha vida? Aí o apóstolo Paulo diz, não, de jeito nenhum. Você acha que esse pensamento que passou pela mente dos irmãos da igreja lá em Roma continua hoje como uma nuvem sobre várias mentes cristãs? É aquela história, pastor. Se tem placa, tem história. Né? Então, quando Paulo tem a preocupação de fazer essa observação, né, ele vem falando sobre a salvação pela graça ali, digamos, desde o capítulo 4, quando ele começa a falar sobre a justificação pela fé, aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, né, lhe é atribuída como justiça. Então, quando ele vem falando sobre isso, ele já vai visualizando objeções que poderiam ser levantadas e que muito provavelmente seriam levantadas. Então já que é assim, já que é pela graça, já que as minhas obras não entram na equação, então não importa a maneira como eu vivo, na realidade eu posso até viver de uma maneira contrária para dar oportunidade, para dar ocasião para que a graça de Deus se manifeste. Então, Paulo, quando levanta essa possível objeção, ele faz isso a partir daquilo que certamente ele sabia que aconteceria. Da mesma forma, hoje, ainda vamos encontrar pessoas que, não formulando com a mesma frase, da mesma forma, mas caminham pela mesma senda, caminham, né, pela mesma trilha. Com pensamentos como, por exemplo, então, já que pela graça e já que Deus me ama, então não importa a maneira como eu vivo, né? Ele vai me perdoar, né? Ele me ama, o amor dele é maior do que todas as coisas. O apóstolo Pedro também vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Então, se tem placa, tem história. Hoje muita gente ainda vai viver de acordo com isso ou tentar viver assim, né, através daquela famosa frase, já que uma vez salvo para sempre, eu posso viver da maneira como eu bem entender. Então, lamentavelmente, isso ainda acontece nos nossos dias. Reverendo Piva, quando Paulo estava lá na cidade de Corinto, teve um momento, logo no comecinho da caminhada dele, que ele falou, não aguento mais. Essa turma não entendeu nada, está me dando muito trabalho, eu vou deixar essa cidade aqui e vou seguir meu caminho. Aí o Senhor chama ele para uma conversa particular, muito íntima, e diz para ele, não vai não, fica aí porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. A manifestação bíblica da graça de Deus faz com que nós, no trato com outras pessoas, sejamos convidados para o Senhor para ter uma paciência para com aqueles que olham a graça como uma desculpa para errar?
Foi isso isso já é uma manifestação da graça de Deus sobre nós na liberdade. Com certeza, não resta dúvida. Nós normalmente ficamos relativamente gratos, talvez até intelectualmente conscientes do processo da graça, do perdão, e nós ficamos gratos a Deus por isso, manifestamos algum louvor e temos uma vida que de alguma maneira reflete isso. Mas muitos com alguma tendência, talvez quando envolve outros, aí já quer um legalismo, é bem mais fariseu do que realmente um filho de Deus. Talvez outras pessoas, conforme Deus fez cada um, não tenham tanta tendência para isso. Mas os que têm de ter consciência disso, que diariamente, todos precisam lembrar diariamente da graça. Mas talvez alguns mais, com maior frequência e intensidade. Eu preciso agir para com os outros conforme Deus age comigo. Até porque talvez mude o tema. Talvez aquele que está querendo, tem uma tendência legalista, não tenha problema nisso. Mas ele terá inúmeras áreas que ele mesmo nem gosta muito de lembrar. Então, quanto mais consciente, sensibilizado pelo Espírito ele tiver de como Deus tem paciência com ele, no outro, seja a área que for, ele tem de se lembrar de ser paciente. E se, vai uma dica, e se fica difícil meramente ter a paciência, vamos novamente para a oração. Coloque aquela pessoa em oração. Ore por si mesmo, pedindo paciência, e por aquela pessoa. A oração transforma o coração, como você vê o próprio Deus, como se vê e a outra pessoa também. Eu creio que é uma atitude bastante funcional e espiritual. Olhando para a questão da liberdade, a graça ela abre portas para a verdadeira liberdade cristã. E aí, reverendo Guilherme, o cristão na sua caminhada, que muitas vezes conflituosa na relação da graça, como ela pode ser libertadora? Como o conhecimento da graça de Deus pode abrir as portas, arejar o ambiente, abrir as janelas, arejar o ambiente da existência humana a partir dessa liberdade que a graça de Deus nos traz? A graça ela me vem muito como uma segurança que nós temos enquanto cristãos. Me lembro, e os irmãos aqui trazendo esse ponto sobre a liberdade, me lembro muito como Paulo interagiu também com Gálatas. E ali a gente tem essa carta como, de fato, a carta da liberdade em Cristo. E é justamente essa questão, e Judas também vai trabalhar, de que eles transformaram a liberdade em libertinagem, no sentido de que você agora olha uma situação, uma vez salvo, salvo para sempre, e aí então com isso eu posso viver do jeito que eu quiser, e muito tem se visto por aí afora, pessoas tratando com relação ao amor de Deus, Deus ser o próprio amor encarnado, mas eles se esquecem que Deus também é justiça. E aí eles pensam assim, você pode vir como você é, como você está. E isso é de fato um chamado do Senhor. Mas uma vez que a graça me chega, uma vez que o meu coração agora é tomado pelo Espírito Santo e a minha vida agora é para o Senhor, a minha vida agora deve correr diferente. Eu agora entendo que eu não vivo mais para o meu próprio coração, para afagar o meu próprio ego, para a minha própria glória, mas agora aquilo que eu não faria por mim mesmo, que é me voltar para o Senhor, eu agora de fato o faço com alegria e sabendo que o meu dia a dia vai ser luta, eu vou naturalmente pecar, eu vou cair, peço perdão ao Senhor, e Ele é um Deus perdoador, porque Ele ao mesmo tempo é um Deus santo, justo e também é um Deus amoroso. Então quando a gente entende a graça e entende a nossa condição pecaminosa diante do Senhor, diante do sacrifício de Cristo na cruz, nós então agora nos movermos em direção a uma certeza, a uma segurança e até mesmo uma esperança de que apesar de nós frágeis, dependentes como somos, nós temos um Deus amoroso, fiel, que mandou o seu próprio Filho para se dar em nosso lugar, pessoas como nós, e hoje então nós temos esse livre acesso, essa liberdade em Cristo Jesus e não em nós mesmos, né? Olhamos, reverendo Alan, na vida de Pedro, o grande apóstolo Pedro,
o cuidado gracioso de Jesus, a paciência de Jesus com aquele indivíduo. Uma pessoa que respondia sem pensar, agia sem pensar, e chegou ao ponto de que o próprio Senhor disse para ele: você vai me negar. Não passaram 24 horas. E ainda teimou, né? Ainda teimou. Ainda teimou. Não passou 24 horas, lá vai Pedro, nega Jesus. E aí a graça de Deus vem novamente sobre a vida de Pedro, porque Jesus, pós-ressurreição, convida em especial este apóstolo que o negou para uma nova caminhada, e aquele covarde que negou agora é um intrépido que enfrenta as autoridades, continua proclamando o evangelho. Há uma mudança radical. Fazendo um paralelo com a vida de um cristão do século XXI, brasileiro. O pastor lá no Maranhão. Como a vida de Pedro, desse cuidado gracioso de Jesus, pode nos inspirar. Pastor, à medida que o pastor Guilherme falava aqui, eu já estava pensando aqui em algo, e é exatamente esse ponto que o senhor levantou. O senhor mencionou o exemplo de Pedro, negou a Cristo 3 vezes, né? Foi perdoado, foi restaurado, foi comissionado para pastorear as ovelhas de Cristo. E uma pergunta que eu costumo fazer a algumas pessoas é: quantas vezes Pedro negou a Jesus? As pessoas sempre respondem 3 vezes. Eu digo, a gente tem pelo menos 4 registradas na Escritura, inclusive lá em Gálatas. Né? Como assim? Não, porque veja, temendo as pessoas, temendo os homens, Pedro nega que conhece a Cristo. Posteriormente, temendo os homens, temendo os que foram enviados da parte de Tiago, Pedro vai negar de novo, só que agora um outro aspecto envolvendo a obra de Cristo, que a obra de Cristo era também em favor ali dos gentios. E ainda assim, a graça de Deus se manifesta em que Paulo presente, né, Paulo repreende, Paulo chama a atenção, Paulo o redireciona novamente para o caminho. E eu vejo nisso uma ilustração de como Deus, em sua graça, nos trata. E aí, quando eu mencionei um pastor lá em São Luís do Maranhão, é porque eu me vejo muito nessa mesma situação. Eu costumo dizer, por exemplo, que o ano de 2017 foi um dos anos mais difíceis em termos da minha caminhada cristã, por conta de dificuldades, né, circunstâncias que acabaram trazendo muitos desafios para mim, ao meu coração, a ponto de muitas vezes eu orar e na oração eu perguntar a Deus: Senhor, ainda há misericórdia para mim? Ainda há perdão para mim? E eu vivia muito aflito, e pela bondade de Deus foi a primeira vez que eu li aquela obra que algum tempo depois foi traduzida para o português, O Coração de Cristo, de Thomas Goodwin. Quando eu pude ler aquele material, ele ainda não estava publicado aqui no Brasil, mas eu entendo que Deus enviou aquilo para que eu lesse e então eu encontrasse a resposta. Porque nessa exposição, que é uma exposição de João 13, verso 1, e depois de Hebreus capítulo 4, verso 15, quando o autor aos Hebreus vai dizer que ele se compadece das nossas fraquezas, e fraquezas aí não tem a ver só com sofrimento, não tem a ver com limitação, tem a ver com pecado mesmo. Então ele se compadece. Thomas Goodwin vai dizer o seguinte: os nossos pecados despertam em Cristo, antes de qualquer coisa, a sua compaixão, não a sua ira. Ele se opõe ao pecado, mas é por se opor ao pecado que ele vai lidar com o filho dele com compaixão, como o pai, e ele usa essa ilustração, como o pai que, ao ver o corpo do seu filho tomado pela lepra, não odeia o filho, odeia a lepra. E vai fazer o que for necessário para livrar o corpo do filho daquela lepra, empregando às vezes um tratamento doloroso. Mas vai doer não porque o pai odeia o filho, ele ama o filho, ele odeia a lepra. E foi a partir daí que então eu encontrei a resposta: sim, há misericórdia ainda, há graça ainda, né? A graça infinita, a graça que não acaba.
o cuidado que eu preciso ter, que na verdade todos nós cristãos precisamos ter, é não transformar, né, a manifestação da graça em ocasião para vivermos em pecado. Pelo contrário, a manifestação da graça, ela precisa ser convertida em ocasião para gratidão, né? E para uma vida piedosa, em resposta a essa graça que tem se manifestado diuturnamente na nossa vida. A graça transformadora. Exatamente. E aí, Piva, que fica a pergunta para você. Esta graça transformadora, ela é, em primeiro lugar, comunicada ao nosso coração. Mas depois, as pessoas ao nosso redor começam a perceber essa transformação. Como no viver pela graça, podemos glorificar a Deus de tal forma que o nosso testemunho exale como esse bom perfume de Cristo. Onde é que a graça entra nessa química desse bom perfume de Cristo que exala através de cada cristão? É uma coisa que eu estava pensando logo no início da nossa conversa, no próprio objetivo da graça. Deus não faz nada sem objetivo. E ainda que não conheçamos todos os permeios dos objetivos, sabemos que ele é sempre guiado por um principal, que é para a sua glória. Isso nunca vai falhar. Então a graça também é visando sua glória. Pensando assim, se eu sou alvo dessa graça, já não me dá liberdade para eu fazer o que eu quero. Até porque isso aprendemos que é prisão. Eu sou livre para servir. Nós somos teorreferentes. Então, quando eu penso no objetivo da graça, que ela existe, ela é usada para que sejamos livres para servir e glorificá-lo, então naturalmente, quando digo naturalmente, é em consequência, há trabalho, há responsabilidade, mas naturalmente vamos pensando nessa questão do exalar o bom perfume de Cristo. Isto que eu quero fazer está em acordo com a graça, com o objetivo da graça de servi-lo e adorá-lo? Se não, eu preciso confessar, ter certeza do perdão que vem pela misericórdia e graça e reorientar minha vida naquela área ou o que for, para que vá para a glória. Então ela entra como, talvez, usando sua linguagem, um elemento químico condutor do como me portar, por que viver. Na verdade, acabamos encontrando a nossa razão da existência. Pela graça somos salvos, para livres servirmos e adorá-lo e cumprir nosso objetivo de existência. A manifestação, o cuidado de Deus, quando ele atinge o nosso coração com a sua graça, Guilherme, ele retira de nós todo o extremismo e vai nos conduzindo, por sua graça, para uma vida de equilíbrio, né? E a pergunta que gera no nosso coração é a seguinte: quando nós pensamos no cristão que olha para a Escritura, para ter Cristo como grande exemplo, ele percebe nele o seu distanciamento por causa do pecado dessa grande referência que é Cristo. Até onde a graça pode ajudar uma pessoa a vencer a dor da culpa por ser quem é diante desse Deus que é perfeito? Quando a gente olha para Cristo, a gente percebe nitidamente ali, e a Bíblia vai nos falar, o servo sofredor, aquele que se deu, aquele que se humilhou por nós em nosso lugar, e a gente sabe bem que o estado de humilhação do Senhor não é tão somente ali quando ele estava se colocando ali na cruz, quando ele caminhava, e sem dúvida nenhuma que foi uma humilhação, mas é você pensar no Deus onipotente, onipresente, onisciente, tornar-se um de nós, com necessidades básicas como as nossas, de dormir, de comer. E isso é maravilhoso, nós pensarmos que nele, de fato, nós encontramos vida plena, liberdade. Então, quando eu agora me movimento no sentido de agir com o meu coração, de fato,
para a glória do Senhor e não para a minha, e aí essa graça, ela começa então, na verdade, a dar mostras de que ela, de fato, está em mim, o que o Espírito Santo habita no meu coração, é quando eu faço esse movimento para a glória do Senhor, e como dito há pouco, nós sabemos que vamos errar, nós pecamos, mas nós não perdemos o nosso alvo, o nosso objetivo, que é, na verdade, adorar ao Senhor, que é viver para a glória dele, que é Cristo sendo de fato a nossa referência, né? De fato, nosso paradigma, nosso modelo perfeito e maior. Então, por que eu devo, de fato, agora entender essa graça maravilhosa como esse agente transformador na minha vida? Porque eu agora estou dando mostras de que, de fato, eu sou uma nova criatura. Não adianta nós falarmos uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez que eu tenho agora a graça, eu não vou perdê-la, mas você não dar mostras com a sua vida, com a sua, naturalmente, com o seu amor ao Senhor, daquilo que o Senhor mesmo já fez no seu coração. Então a gente precisa, na verdade, avaliar como temos passado os nossos dias, como temos vivido, como está a nossa mente, por exemplo, quando nos chegamos à igreja, quando nós vamos ao nosso trabalho. O meu coração é um coração contente no Senhor, apesar das circunstâncias, ou o tempo todo eu sou uma pessoa que me coloco a resmungar, a achar ruim das coisas, porque justamente isso são sinais de alguém que ainda tem questões, muitas vezes, dentro dessa complexidade, a resolver, a tratar, e naturalmente o cristão é aquele que, a gente sabe bem, não vive em plena prosperidade em si, mas ele sabe muito bem que a vida dele tem propósito, a vida dele tem um sentido, e isso então traz a ele agora essa perspectiva de contentamento, de alegria diante do Senhor. Muito bom. Agora uma pergunta pessoal, caminhando aqui para fechar o nosso podcast. Preparem-se, porque a pergunta não é brincadeira. Essa é para ir lá no fundo do seu coração, colocá-lo no meio dessa mesa aqui. Olhando para a sua vida pessoal, não como um líder, como um cristão. Só pode escolher um. Senão você vai tirar a resposta dos outros. Qual seria a área da sua vida aonde a manifestação da graça te chamou mais a atenção? Você diz assim, aqui nesta área, nesse assunto, nessa questão, nesse ponto, nesse momento, eu, de maneira muito transparente, clara, indubitavelmente, a graça de Deus ou se manifestou ou tem manifestado. Começando com você, Pio. Eu não sei se é exatamente nessa linha, mas imediatamente, sem nem pensar muito, me vem a ideia da minha contumácia em alguns pecados. É como disse o nosso irmão reverendo Alan, será que o senhor ainda vai me perdoar de novo? Eu já não tenho mais nem cara para pedir perdão. Eu já nem sei mais se isso é arrependimento mesmo ou eu só estou cumprindo uma cerimônia. Então, com toda a ação do Espírito Santo, a gente é novamente amolecido, reconvencido, a fé é firmada e você se rende. Mas eu creio que para mim a maior dificuldade é a contumácia, a repetição de alguns pecados que estava assistindo o Peregrino ontem com os juniores. Realmente nos vem a ideia como queremos ir logo para Jerusalém para acabar com isso. Mas enquanto aqui estamos, a graça nos é suficiente. Muito bem, contumácia. Na minha vida, eu acredito que tem a ver com paciência, longanimidade. A minha esposa gosta de brincar com os irmãos da igreja. Em algumas situações ela diz assim, gente... Vocês não conheceram o Alan do Antigo Testamento. Vocês não conheceram o Alan do Antigo Testamento. E me vem assim à mente várias situações em que ainda no início do meu ministério eu tratava determinadas situações assim a ferro e fogo, né? Era muito preto no branco, ou 8, ou 80. Não vou mencionar aqui a situação exatamente, mas houve uma ocasião em que, conversando com uma moça, ela tentou justificar algo. Pastor, mas é só... Eu disse, minha filha, o inferno é só um lugar.
Então, era muito assim. Às vezes precisa. Mas era muito constante, né? Era muito constante. E, com o tempo, percebendo a própria maneira como o Senhor me trata, como o Senhor é paciente comigo, como o Senhor é longânimo, e aí entra também a ideia da contumácia, né? Dessa repetição. Isso tem me ajudado a olhar para as pessoas, né? E entender que a graça de Deus não vai, digamos, exigir que elas imediatamente, de maneira automática, de maneira instantânea, né, abandonem convicções, aquelas velhas convicções a respeito de determinadas práticas, né? Uhum. Ah, não, se eu já ensinei para você uma vez, então pronto, a verdade é essa. Não, eu passei a entender que as pessoas normalmente elas são resultado do seu púlpito, do púlpito que tiveram, né? Às vezes ao longo de anos. Não é me ouvindo hoje, não é ouvindo algo diferente hoje que elas vão imediatamente abandonar aquilo que aprenderam, que pensaram a vida toda e já vão. Então, eu entendi, pela própria maneira como o Senhor lida comigo, que é assim também que eu preciso agir na vida daquelas pessoas que o Senhor colocou sob os meus cuidados. Então, a graça de Deus tem me ensinado muito assim em termos de paciência, de longanimidade. Paciência. Muito bem. Bem, no meu caso, logo me veio, fazendo essa pergunta, a paternidade. Como é uma experiência naturalmente nova, a gente ali ter agora uma criança sob os nossos cuidados, uma criança dependente, e como a gente diariamente aprende, tropeça, cai, o Senhor nos ensina e vai ali, de alguma maneira, também nos trazendo compreensão daquela realidade. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que, se a gente fosse racionalizar mesmo, que talvez até é impossível para nós, seres tão frágeis e dependentes como somos, e é só a graça do Senhor mesmo, que cuida, que nos orienta, que traz aquela palavra na hora de correção, que traz naturalmente essa longanimidade, esse amor pelos nossos filhos. E como o Senhor também é gracioso quando a gente consegue dar um bom exemplo e, por vezes, até mesmo numa interação, numa simples conversa, trazer ali algum tipo de conceito. Isso tudo eu percebo nitidamente que é a graça do Senhor ali conduzindo, porque ai de mim se não fosse essa graça, principalmente no nosso cuidado, eu e minha esposa, diariamente com os nossos filhos. No meu caso, vocês não perguntaram, mas eu vou responder, porque eu fiz a pergunta, provoquei cada um, né? No meu caso, eu percebo claramente a palavra soberania. A graça de Deus, ela me ensinou, tem me ensinado a descansar na soberania, a perceber a minha incapacidade na compreensão do todo, no projeto divino, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E isso foi e tem sido o elemento gracioso de Deus para transformar a minha visão sobre uma série de aspectos da vida. Porque eu sempre fui muito cartesiano. Eu gosto muito de processos. Faça isso, isso e o resultado vai ser isso. Então eu sempre fiz isso. Muitas vezes, a maioria das vezes, o resultado foi ok. Mas tantas outras vezes eu fiz isso e o resultado não foi aquilo que eu esperava. E eu entrava na presença de Deus e falava, peraí. Como assim? O senhor tem que cumprir o processo. Que história é essa? 1 mais 1 igual a 3. Que história é essa? Igual a 5. Ou igual a -1. Essa matemática do Senhor eu não estou entendendo. E Deus foi quebrando isso em várias áreas. E eu fui percebendo. E isso, para mim, é graça. É quando Deus nos coloca no nosso devido lugar. E a percepção da soberania de Deus e que todas as coisas, de fato, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mesmo quando nós não entendemos quase nenhuma das coisas. Essa submissão a soberania de Deus, para mim, é a grande manifestação da graça na minha vida. E isso é libertador. Porque a partir daquele momento, você diz assim, ok. Descansa. Descansa. Descansa porque Ele está no controle de tudo.
Muito bem, esse foi o nosso podcast, o Papo de Verdade, falando sobre a graça de Deus. Muito obrigado, reverendo Alain René. Eu que agradeço, pastor. Uma grande honra estar com vocês. A honra é nossa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Piva. E muito obrigado pela sua companhia no nosso podcast. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sempre manifestada na sua vida e até o nosso próximo encontro.